Titio Black aqui mais uma vez, trazendo um videozinho, tá? Dessa vez um vídeo tutorial falando de habilidades de capitão. Eu queria deixar bem claro que eu não vou estar explicando muito para não estar tornando esse vídeo muito longo, tá? Eu sugiro a vocês que quem quiser algo mais específico, tem vídeo aí na internet com uma duração maior, tá? E que é um vídeo muito bom, é um vídeo do Vanguard, é um vídeo que dura quase 1 hora, tá? E ele tá explicando aí skill por skill bem detalhadamente, e eu quero estar fazendo isso de uma maneira mais rápida. Então, para não estar estendendo tanto isso aí, vamos estar dizendo aqui logo para vocês como é distribuída essas habilidades de capitão, como você deve estar upando seu capitão. Primeiramente, pessoal, o que vocês têm que ter na sua cabeça? A habilidade de capitão, tá? A partir do momento que você pode colocando seus pontos distribuídos, você tem que ter em mente o que? Você não vai poder redistribuir esses pontos se não for comprando dobrão. Ou seja, se você é aquele cara que não gosta de gastar dinheiro com o jogo, definitivamente esse é o lugar que você não vai querer errar na hora de escolher. Que a partir do momento que você upar o teu comandante, o teu capitão, chegar lá na frente, você vê que você errou alguma coisa para aquele tipo de navio que você vai utilizar, entendeu? Você vai ter que começar do zero upando um novo comandante. Então fique bem ligado. Eu vou estar falando aqui, pessoal, primeiramente da primeira linha de skill de capitão, tá? O municiador especialista, entendeu? Ele, o que ele faz? Ele diminui em 30% o tempo de carregamento quando o projétil for trocado, tá? Só que vocês têm que ter em mente o que, pessoal? Qual é o detalhe dessa skill? Você só tem essa diminuição de 30% quando a tua skill já tá, quando o teu canhão já tá carregado. Ou seja, antes de você atirar, você vai estar trocando para a próxima skill. Ou seja, hoje em dia, pessoal, eu não recomendo vocês utilizarem isso. Recomendo o que? Dar um tiro de AP ou HE com o que você estiver utilizando e depois troca. Por quê? Porque tem outras skills mais interessantes. Vamos falar aqui da próxima. Treinamento básico de tiro. 10% no tempo de carregamento de canhões de calibre até 155 mm e mais 10% de eficiência de arma. Pessoal, essa é a skill que eu utilizo nos meus battleships, tá? É a primeira habilidade que eu estou utilizando. Conforme diz, ele aumenta a eficiência do AA e também menos 10% no tempo de carregamento de canhões. Para Battleship, isso aí vai te ajudar no AA e no teu armamento secundário. Para cruzadores até Tier 6, que é americano, por exemplo, até o Cleveland, isso aí vai estar te ajudando no armamento principal. Depois só no secundário e na eficiência de AA. Tá? Então essa é uma ótima skill a ser utilizada. A respeito de sobrevivência do navio, pessoal, esse básico de sobrevivência, menos 15% no tempo de reparo e extinção de incêndio e recuperação de inundação. Pessoal, hoje vocês estão vendo aí a quantidade de gente que tem tacando fogo no seu navio, a quantidade de gente que tem soltando torpedo no seu navio. Então, quantos por cento você conseguir reduzir nisso aí, nesse tempo de extinção, vai ser melhor para vocês. Então é uma skill que eu recomendo muito vocês estarem utilizando, tá? Lembrando que isso aí é aquele tempo de reparo sem utilizar aquela habilidade de skill. Isso aí é o reparo normal, tá? Ele diminui o tempo que vai ficar o fogo, a inundação no seu navio, tá? Então é também uma skill muito importante. Ocultação de aquisição, pessoal, isso aí para quem joga de destroyer significa você saber se você está vivo ou se você está morto, tá? Isso aí nada mais é do que o que? Quando você entra no range
de um navio, tá? E ele consegue te visualizar. O que vai acontecer? Vai subir uma exclamaçãozinha e você vai estar dizendo que saiu de ocultação. Ou seja, os seus inimigos já sabem que você está ali. Isso aí para Destroyer é aí o ponto principal dessa linha, tá? Acho muito importante isso daí para vocês também, tá? Questão de aeronave. Artilheiro traseiro especialista. Menos 10% de eficiência da armamento de defesa para aeronave com artilheiro traseiro. Pessoal, Dive Bombers, tá? E Torpedo Bombers, eles têm um armamentozinho para proteção deles, tá? Então, isso aí é bacana para quem joga de CV, e para quem joga nas outras classes não é interessante, tá? Vamos passar para a segunda linha aqui, pessoal. O atirador especialista. Isso aqui, pessoal, vocês têm que ter em mente o que? Vocês têm que conhecer o navio de vocês, tá? Por que conhecer o navio de vocês? Isso aí vai te ajudar o tempo de traversa speed, ou sempre o tempo de rotação dos seus canhões. Alguns navios, tá? Tipo Arkansas, tipo Battleships, tá? Eles têm esse tempo de rotação é muito grande. E quando você pega essa skill, ela te ajuda bastante. Ele explica aí bem direitinho quantos graus você ganha de velocidade na rotação, tá? Canhões até 155 mm são 2,5 graus por segundo, e canhões acima de 155 são 0,7 graus por segundo. Isso aí faz uma diferença enorme, tá? Para Battleship e para cruzadores, alguns cruzadores. Recomendação. Para mim, quem não precisa disso aí, quem que é? Um destroyer americano, que já tem um tempo de rotação violentíssimo, tá? Alguns cruzadores também não necessitam. E a grande maioria dos Battleships, com certeza, eles precisam disso daí. Vamos lá. Especialista em armamento de torpedo. Menos 10% de carregamento de torpedo e 10% do tempo de serviço dos seus bombardeiros torpedeiros. Ou seja, quem joga de CV, quem joga de Destroyer, quem joga de cruzador japonês, tá? Vai estar ganhando aí 10%. Isso aí para o CV faz uma diferença enorme. Para Destroyer também faz uma ótima diferença, tá? Ou seja, aqueles navios que utilizam torpedo como seu principal armamento. Por exemplo, Destroyer americano, eu não acho que seja a principal função do Destroyer americano, não é soltar torpedo, e sim atirar com um canhão primário, tá? Principalmente nos tiers mais altos. Então fica ligado aí na opção de vocês. A questão de prevenção contra incêndio, pessoal. Esse daqui, tá? Essa prevenção contra incêndio, o que ela faz? Menos 7% por risco de incêndio. Existe aí, tá, uma polêmica em alguns sites que estão dizendo que o cálculo de probabilidade de fogo é diferente. Eu ainda preciso confirmar ainda com o Wargame, eu não tenho nada confirmado. Mas tem um blogger renomado que ele utiliza um outro cálculo, mas eu não sei. Se for esse 7% a menos para risco de incêndio, com essa quantidade de navio, assim como eu já falei antes, que tem aí tacando fogo, quanto menor a probabilidade, melhor. Porque aqui você tem menos 7%. Quando você vai botar ali o teu módulo, tá? Se você for colocar aqui a parte de recuperação, tá? Esse aqui, modificação do sistema de controle de dano, te dá menos 3% de inundação, menos 5% de risco de incêndio. Ele vai somar e vai te dar 12% de diferença, já é uma diferença bacana. Então eu utilizo essa skill também para Battleship, tá? Destroyer eu não acho que seja interessante, talvez CV, com certeza eu utilizaria, mas vamos ver, isso aí fica a critério de vocês.
Alerta de disparo chegando. Pessoal, isso aqui, tá? O que eu posso dizer para vocês? Quando um tiro que demora mais de 6 segundos para chegar em cima de você, tá? Eles te mandam um alerta. Para quem joga de Destroyer, isso aí é uma boa, porque vem um tiro lá de longe, você não precisa correr o risco, você bota um pouquinho ali pro lado, sai. Um cruzador talvez, um Battleship jamais eu utilizaria isso aí. E um CV talvez também, não sei se utilizaria isso daí. Mas para Destroyer talvez. Sendo que depois que você pega uma experiênciazinha nesse jogo, pessoal, você sabe para onde você está indo, você sabe contra quem você está lutando, então você só se expõe se quiser. Então não é algo tão essencial quanto o rotação, ou contra torpedo, ou contra a prevenção de incêndio. Como eu falei, fica a seu critério. Passando aqui para a terceira linha, alerta máximo, menos 10% de recarregamento consumível, equipe de controle de danos. Pessoal, isso aí ele vai te ajudar, tá, a estar reparando aquela skillzinha R, essa daqui, equipe de controle de danos. Ele vai te dar menos 10% nesse tempo de carregamento. Ou seja, quanto antes terminar esse teu reload, melhor para você. Então é uma skill que eu acho muito importante, tá? Principalmente aí para Battleship. Vigilância, mais 20% de alcance de aquisição de torpedo. Muitas pessoas se enganam, tá? Acham que a aquisição de torpedo está relacionada à distância que o teu torpedo vai. Isso aí não é. Isso aí você tem 20% no aviso de torpedo chegando para você. Destroyer tem uma velocidade muito boa, talvez não usaria. Cruzador, como você tem aí, como você está desviando dos torpedos, talvez eu utilizaria isso aí num cruzador. Mas entre a vigilância e alerta máximo, eu ficaria com alerta máximo, tá? Então fiquem espertos aí. Battleship jamais utilizaria isso aí. Se o Battleship vem um torpedo para cima dele, tendo 20%, 20 a menos, 20 a mais, talvez você não consiga escapar aí. Então talvez é um módulozinho aí que você tem que ver. Seu estilo de jogo, seja lá como for. Especialista em dogfight, tá? Ele melhora o desempenho dos caças. Caça com velocidade cruzeiro melhor do que o inimigo, desfruta de um aumento temporário em seu poder de ataque. Quanto maior a diferença de velocidade, maior o aumento. Pessoal, isso aí, vamos dizer, você tá jogando lá com seu CV japonês e o teu inimigo tá jogando com um CV americano. O teu CV japonês já é mais rápido que o americano, então isso aí não vai te dar vantagem alguma. Mas se você estiver jogando com CV americano e tiver especialista em dogfight, quando você jogar contra um oponente que tem CV japonês, isso aí vai dar uma aumentada, tá, na velocidade de batalha. Ou seja, especialista em dogfight eu recomendaria para quem? Para quem joga de CV americano. Vamos passar para a próxima. Superintendente. Mais um custo adicional para todos os consumíveis montáveis e um navio. Consumíveis do navio, pessoal, vocês sabem. A habilidade do Destroyer aí de usar Smoke, a habilidade de andar mais rápido, Battleship de recarregar HP e de cruzador aquela barragem de tiro. Ou seja, isso aí é muito bom para qualquer uma das classes, seja Destroyer, Battleship ou cruzador. Para CV não utilizaria, tá? Eu optaria por outra coisa. Passando aqui para especialista em demolição. 3% de chance de provocar incêndio num alvo inimigo, projeta uma bomba. Pessoal, isso aí para quem atira muito, quem tem um volume de rate of fire alto. Um Desmonius, um Destroyer americano, um Cleveland, tá? Isso aí é uma boa. Battleship e esses outros navios que tem um reload mais demorado, não tem um rate of fire tão alto, eu não colocaria. Ou seja, se você cospe muito tiro,
isso aí é interessante para você. Para quem é HE Spammer, essa é a melhor skill que tem. A respeito de treinamento avançado de tiro, mais 20% de alcance de tiros, canhão é até 155 mm, mais 20% de alcance de área de engajamento de AA. Pessoal, essa skill é uma skill, para mim, é uma das skills que diferencia muito, tá? Quem tem Commander nesse tier e quem não tem, tá? Por exemplo, quem joga de cruzador Tier 6 americano, tem um alcance aí que fica 20% a mais de alcance, é uma diferença muito grande, tá? Quem joga de Destroyer americano, recomendo muito, tá? E quem joga de Battleship, principalmente os japoneses, que são equipados com armamento secundário bem potente, que chega aí até canhão de 155 mm, eu recomendo bastante para vocês estarem utilizando essa skill. Quem acha que armamento secundário é inútil para algumas classes, para outras não é. Então isso aí vale a pena para quem tem canhão primário e também para quem utiliza de canhão secundário. Próxima skill, último esforço. Último esforço, o navio continua com a habilidade de se mover e manobrar enquanto a caixa de direção permanece incapacitada. Você continua aí se movimentando, tá certo? Você não para completamente, mas você tem aí uma continuidadezinha, você consegue ainda se movimentar. Destroyer parado, Destroyer morto. Quem joga de Destroyer sabe o quanto é fácil de quebrarem aí o seu leme, ou quebrarem o teu motorzinho, tá? Então Destroyer recomendo bastante. CV também acho interessante, CV parado, CV morto. Na verdade, qualquer navio parado é um navio morto, mas entre Destroyer e CV eu ficaria com isso aí também, tá? A respeito de especialista em serviço de aeronave, mais 5% da capacidade de sobrevivência da aeronave, menos 10% de tempo de serviço, ou seja, pessoal, isso aí para quem joga de porta-aviões é o que há, tá? É a melhor skill para a linha de CV dessa linha. Voltando aqui para última linha, última chance, tá? Não tem nem muito o que falar, menos 9% de carregamento para tipo de armamento, tá? Se o seu HP for menor do que 20%, essa skill não recomendaria para quem joga de Destroyer. Se você tá de Destroyer com menos de 20%, você tá morto com certeza, tá? É só alguém dar um assopro, você vai morrer. Mas quem joga de Battleship ou quem joga aí com Desmonias, que tem um reload já absurdo, você imagina aí menos o tempo de carregamento. Então é uma boa aí para quem joga de Battleship, quem joga cruzador que tenha um rate of fire bem alto. É uma ótima skill também. Manutenção preventiva, menos 34% de risco de incapacitação dos módulos. Ótimo, menos 34% de risco de incapacitação. Mas eu não acho que seja uma skill tão importante quanto as outras que tem nessa linha, tá? Então, na verdade, isso aí é um número marginal, você não sabe quando você precisa, quando você não precisa. Então, prefiro utilizar as outras skills que eu sei que eu vou estar utilizando sempre na hora que tá escrito, entendeu? Então, vamos passar aí para a próxima. Especialista em ocultação, tá? Pessoal, essa skill é o sonho de qualquer jogador de Destroyer, tá? Principalmente Destroyer japonês, de alguns cruzadores também. E também de porta-aviões, pessoal. Você vê aí alguns porta-aviões gigantescos, mas quando utilizados com essa skill aí, ali o porta-aviões paradinho, às vezes o navio tá quase do lado do cara, não tá enxergando ele, tá? Então isso aí dá menos detectabilidade, é uma outra skill boa, tá? Mas você tem que saber o seu estilo de gameplay, o que é que você precisa, o quanto você precisa de ocultabilidade. Supremacia aérea, mais um caça, mais um bombardeiro, não tem nem o que falar. Quem joga de CV, isso aí é muito bom, tá? E homem de 7 instrumentos, menos 10% do tempo de carregamento, todos consumíveis montados. Se você imaginar aí um Battleship, tá? Com homem de 7 instrumentos, mais um superintendente,
ele vai conseguir recuperar o HP dele aí. Você imagina aí um Yamato utilizando isso aí. Ele vai recuperar o HP dele bem rápido. Quantas vezes ele vai conseguir recuperar esse HP? Então é uma ótima skill. Então essa skill aqui para Destroyer, essa skill para Battleship, essa skill para Cruzador é boa. Essa para CV, essa daqui principalmente para Destroyer. Essa daqui eu não vejo a necessidade toda desses pontos. E essa última chance aqui depende muito do seu estilo de gameplay do seu navio. Pessoal, essas são as minhas observações, tá? Não quer dizer que todas elas sejam 100% corretas. Você tem que ver qual é o tipo de navio que você está utilizando, entendeu? Você tem que ter em mente o que você vai estar upando teu comandante. Você vai até que tier você vai usar esse comandante. Você vai até o tier 10 com ele, então talvez tenha skills que no começo você utilize, no futuro não. Entra aquela história, você vai colocar dinheiro no jogo, você vai comprar dobrão. Se você vai comprar dobrão, não se preocupa. Se você não vai comprar dobrão, fica bem ligado aí como você vai utilizar. E para quem sabe que vai comprar dobrão mesmo, tá? Eu recomendo que não espere aí a 15ª skill para tá colocando seus pontos, tá? Lembrando a vocês, quem está começando na primeira linha precisa de um ponto apenas para você colocar. Na segunda linha 2, na terceira 3, 4 e 5. Ou seja, para você conseguir colocar ponto na sua quinta linha, você vai somar 1, 3, 6, 10, 15. Você precisa de 15 pontos para colocar na sua quinta linha. Ou seja, quando você tiver com 11 pontos já distribuídos, você vai ter que esperar a sua XP juntar mais 5 vezes aí para você estar colocando aqui na última linha. Então, se você vai gastar dobrão, distribui aí da maneira que você quiser. Você pode colocar quantos pontos você quiser. Tenha em mente que no máximo 19 pontos, tá? Então você vai ter que distribuir aí estrategicamente de maneira bem inteligente aí. Pessoal, esse, como eu falei, é a minha concepção, tá? Então preste bem atenção aí como vocês vão estar distribuindo os seus capitães, tá? Os seus pontos de capitão. Se você não sabe ainda como tá trocando de capitão de navio, vou estar mostrando aqui para vocês. Você pega aqui, por exemplo, um Langley. Ele está sem comandante disponível. Comandante indisponível. O que eu vou fazer? Eu vou dizer se eu quero um comandante de reserva ou se eu quero de outro navio. Ah, eu quero um comandante de outro navio. Eu quero um comandante de outro navio aqui, ou que está na reserva. Ou você vai querer recrutar um novo comandante. Você vai lá, recruta um novo comandante. Eu vou botar aqui recrutar o próprio comandante do Langley. Pronto, você recrutou, entendeu? E já começa a distribuir seus pontos aí. Lembrando que toda vida que você trocar o teu comandante, você vai ter que retreinar ele, tá? Você vai ter que retreinar. Existem 3 opções. Uma delas é que você não perde benefício algum. Você gasta 500 dobrões e você consegue aí começar o retreino, tá? Essa daqui. A segunda, a Academia Naval, você gasta 200 mil, você ganha com efeito das habilidades de 50% e o treinamento básico você inicia do zero. Lembrando que se você começar na Academia Naval ou você pegar aqui Academia Naval, algumas skills vão funcionar. As skills que tem 10% aqui, que tem números, elas vão cair pela metade. Agora, as skills que tem funcionalidades, elas vão perder completamente essa funcionalidade. Tipo, consciência de tiro aqui, consciência de situação, você vai perder ela. Você só vai ter ela de volta quando você retreinar ele completamente. O armamento secundário que te dava 10% de eficiência e 10% de carregamento, você só vai ter 5%. Então fica bem ligado aí, pessoal.
de que maneira que você vai escolher o teu retreino, tá? E é isso aí que o Titio Black tem preparado para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e vou parando por aqui. Um abraço, pessoal.